Uma boa noite a todos. Estamos aí retomando o encontro com eles e o Furo do Alfinete, uma segunda etapa. Hoje é domingo, dia 15 de junho de 2025. Estamos ao vivo. Boa noite, Grazi, tudo bem? Vamos aguardar um pouquinho enquanto o nosso convidado ele se apresenta, o Everton. Ele já sinalizou aqui. Então hoje estamos retomando o Furo do Alfinete nessa segunda fase do encontro com eles. Para quem já viu, é uma proposta que tem se consolidado a cada dia, compreendendo uma história de vida. Opa, boa noite. Boa noite, boa noite. Bem-vindo, Everton. Obrigado, meu querido. Antes de mais nada, só deixa eu ajustar aqui, Everton. Bora Bem, lá. bem Vamos devagar. fazendo os ajustes. Quem está aí já nos acompanhando, uma boa noite, né? Oi, Liana, tudo bem? Borges também, acho que é Bruna, deve ser Bruna, né? Acho que é Bruna. Então, pessoal, como eu estava falando antes do Everton chegar, nós estamos aí então na segunda fase do Furo do Alfinete, encontro com eles. Essa proposta, ela fala da minha própria história em uma certa medida, né? Porque a gente vai superando certas coisas e vai identificando e vai amadurecendo em algumas áreas, olhar para trás e encontrar sentido, né? Ou dar sentido àquilo que muitas vezes nos manteve preso numa. Tá certinho, é, Tá o senhor está certinho. nos vendo, está nos assistindo, tranquilo, o áudio tá bom? Oi, Jani, tudo bem? A Jane, certinho, Liana. A Liana também vai estar aqui conosco. Então, retomando, é uma alegria poder ter o Everton hoje aqui conosco, nessa noite, né? Hoje é dia 15 de junho de 2025, domingo. Estamos na segunda fase, né? Como eu havia mencionado, do Furo do Alfinete, encontro com eles. Então, o Everton, né? Sem delongas, assim, porque eu gostaria de fazer uma apresentação mais extensa, mas o Everton, ele é filho, esposo, pai, né? Um profissional na área de... Ele é bombeiro, né? Militar, assim como mentor e palestrante. E o Everton já conheço ele de longa data, então, na verdade, é um reencontro que nós estamos tendo, né, Everton, nessa segunda fase da nossa vida. Nós já passamos aí dos 200, né? Nós estamos indo, né? Eu quero agradecer porque o tema ele é bastante próximo, acredito, principalmente porque veio por sugestão da parte do Everton o tema, né? Eu gostei demais porque é um tema que ele abrange, né, o meu horizonte de consciência numa reflexão constante e diária sobre a minha vida e as coisas que a gente vai tomando por atitude, né, ao longo do nosso caminho. Então, o tema é o perdão que me faltava, né? O objetivo hoje é refletir sobre essa questão do perdão que muitas vezes ela é tão banalizada e mal compreendida, né, Everton? É Então, verdade, Bruno. Hugo, primeiro quero agradecer, Hugo, pelo convite, né? Pela honra de poder estar participando. Às vezes eu estava acompanhando as outras lives e estava pensando assim que como é importante a gente fazer essas reflexões sobre a vida, né? A gente às vezes vive a vida de uma forma eu digo leviana da nossa parte, porque às vezes a gente deixa de ser um ser atuante na própria vida, né? A gente vive na onda, né? E como é importante assim a gente estar vivenciando isso, parando realmente para refletir quanto ser humanos que somos, né? E quando eu recebi o convite, me senti muito honrado, me senti muito feliz e agradeço de antemão, né? Eu digo, eu adotei uma frase que eu acho muito importante, né? Assim, se meus 5 pães e 2 peixinhos puderem contribuir de alguma forma na vida de alguém, já valeu a pena, né? E acredito que o que a gente trouxe para a pauta de hoje realmente vai ser algo que para muitas pessoas parece algo banal, talvez, né? Não tão importante. E quando eu falo isso, como eu trabalho principalmente com homens, eu digo que os homens ainda enfrentam uma dificuldade muito maior quando se trata de especificidades como perdão, né? Então eu acredito que vai ser algo que realmente vai contribuir na vida das pessoas e me sinto honrado e grato por ter sido convidado para fazer essa participação. bom, Everton, o perdão, eu tenho uma frase que eu gosto muito, né? Tá lá no Evangelho, que fala que quem pouco perdoa, pouco ama, né? Como se a questão do amor, que a gente às vezes também mal compreende, né? Na nossa caminhada, né? A gente acaba desassociando dessa capacidade de perdoar, né? Perdonare, essa palavra, né? Que vem lá do latim, a palavra que dá origem ao nome perdão. Tem uma certa mistério, uma controvérsia, batendo o martelo para dizer qual é a origem da palavra, né?
mas em suma ela se resume numa ação, né? A pessoa ela tem que ter uma atitude diante de algum acontecimento que lhe marca profundamente. E assim, tu poderia trazer para a gente, Everton, dentro dessa tua caminhada, da tua formação de formadores, né, de liderança, que tem muito a ver com isso também, né? Como que se apresenta esses desafios na hora de identificar as situações na vida para reconhecer e fazer desenvolver uma atitude diante dessa questão do perdão, né? Por que é tão difícil perdoar? Né? Eu acredito que primeiro é importante a gente definir até o que é o ato de perdoar, né? Que para mim hoje eu creio que seja é um ato consciente de abrir mão do próprio ressentimento, né? Daquilo que ficou enraizado dentro do ser humano, né? Dentro da pessoa, né? E é o desejo de não fazer uma vingança contra alguém, sobre uma pessoa que causou algum mal e tal. É o desejo de realmente assim, não, vou olhar para aquela pessoa como ser humano que ela é, entendendo que ela também é uma pessoa vulnerável, que possui fraquezas e limitações, e a partir daí eu decido conscientemente exercer o perdão, né? A gente precisa compreender que perdoar não significa de fato esquecer, mas que é importante para que a gente consiga realmente viver, né? A gente vai contar aí, vou compartilhar no decorrer da live experiências que eu tive com relação ao perdão, que foram fundamentais para continuar de fato a minha vida. Então eu creio que o perdão em si, né, a gente entender a importância do perdão, e tu postou durante a semana, eu fiquei acompanhando e eu fiquei lendo e refletindo sobre o que ia ser falado hoje, é libertador e é inteligente da nossa parte, né? Porque vai trazer liberdade sobre nós, é preciso aprender a perdoar. Só que muitas vezes eu creio que quem está nos assistindo aí já deve ter passado, talvez despercebido, essa questão do perdão, né? A gente pensa sobre isso, talvez em algum momento da vida, mas não é algo que a gente talvez dê uma ênfase a ponto de entender que isso pode ser um diferencial na minha vida, o divisor de águas entre viver bem e viver mal. Então, eu creio que quando a gente compreende e dá a devida importância nessa construção do ser humano, porque eu vejo que o perdão é uma das lacunas que nos constrói, né? Dentre outros comportamentos que são essenciais na nossa vida. Então, quando a gente compreende isso, entendendo a importância do perdão para a nossa vida, e que a gente precisa disso constantemente, porque o ato de perdoar a si próprio, ou a outrem, ou a alguém, é quase que diário isso, porque a gente fica, nós nos esbarramos nas nossas limitações, e muitas vezes nos culpamos por coisas que deveriam ser perdoadas, né? Deveriam ser perdoadas, mas por falta de compreensão a respeito disso, a gente trata isso de forma leviana, de uma forma sem muita importância, e aquilo fica nos amordaçando a certo ponto que não conseguimos avançar e evoluir. Então isso é bem preocupante. Então por isso que quando trouxe a gente, né, discutiu e resolveu esse tema, eu tenho certeza que para as pessoas que permanecerem até o final, assim, vão ter insights, vão ter trazer claridade àquilo que talvez não esteja tão claro, né? E que vai ser fundamental para a vida. Bom, até antes da live, não sei se meus olhos estão mareados, eu estava ali refletindo sobre o perdão e estava fazendo um exame de consciência breve, vamos dizer assim, né? Sobre as coisas. Boa noite ao pessoal que está entrando agora. E estava refletindo sobre a mensagem central do perdão, de onde ela surge e irradia, né? Para a gente ter um norte para pensar isso com mais profundidade que vai aparecer lá no final, né? Então, a cena do perdão, que é esse ato máximo, né? Naquilo que a gente conhece como a cruz do Calvário, que é a nossa referência, né? Diferente se você é cristão ou não, acho que é importante entender aquele ato, numa certa medida, né? De pessoas que humilharam a Cristo, a Jesus, né? Os seus algozes, né? Seus carrascos, né? E ao mesmo tempo ele clamava para que eles fossem perdoados, né? Então, quer dizer, o perdão ele tem uma dimensão física, emocional, psíquica e espiritual, né? Por que não eterna, né? Porque se o que corresponde ao verdadeiro amor está atrelado ao perdão, é a gente, como o Everton falou, olhar para as pessoas, né, com esse olhar compassivo, longânimo, misericordioso, né? Um olhar que estende a mão e não julga. Aí eu passo a bola para o nosso ouvinte aí, para quem nos acompanha, né? E o Everton vai complementar, acredito. Será que a gente é capaz de perdoar as pessoas que nos feriram na nossa própria família? Né? Esse é um ponto.
Perdão cura. Julgar as nossas pessoas sem julgá-las. O que que significa isso? Saber colocar elas no seu devido lugar, entendendo o que está por detrás, né? Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Quem deu, deu o que tinha dentro daquela situação, daquela circunstância ou daquela convivência pela qual nós passamos, né? Nessa dinâmica de se desenvolver como pessoa. Faz sentido isso, Everton? Eu creio que faz. Quando eu paro para refletir sobre isso, eu fico pensando que até antes do próprio perdão, existem outros comportamentos, outros sentimentos, ou outras emoções, depende do ponto de vista de cada um, e do conhecimento, mas assim, que são fundamentais para a construção desse perdão genuíno. Porque é muito simples a gente falar, talvez, que perdoou alguém, mas esse perdão enraizado, esse perdão lá de dentro, esse perdão que me faz entender que realmente aqui dentro aconteceu uma mudança, a ponto de olhar para aquele ser humano, para aquela outra pessoa e dizer assim, ó, realmente eu perdoei ela e eu consigo entender o outro, né, a esse ponto de não sentir nenhum tipo de remorso, mágoa ou algo nesse sentido. Quando, para mim, esse é o perdão genuíno, quando eu consigo compreender isso e saber que aqui dentro de fato está limpo, é o momento que eu entendi de fato perdão. Eu acredito que o princípio é isso. Eu não posso ser simplesmente, não deve ser um perdão de fala, simplesmente falar, eu perdoei. A gente ouve muitas pessoas falando, eu perdoei. Não, tá perdoado. Mas não quero nem contato, não quero nem estar próximo, não quero. A gente sabe que sempre quando a gente é ferido de alguma forma, a gente sofre alguma mágoa, e a gente pode aí trabalhar isso nos mais diversos aspectos, né? Desde uma pessoa que pode ter sido abusada, né? De alguma forma, seja sexualmente, psicologicamente, ou de alguma outra forma de abuso, ou uma mágoa, uma culpa mais branda, né? Um perdão mais que não seja tão oneroso, digamos assim, né? Então, quando a gente entende que existem essas formas de perdão e independente disso, eu consigo trazer esse perdão genuíno para dentro de mim, sabendo que talvez aquilo lá realmente vai trazer uma consequência para aquela pessoa que causou o mal, mas não desejando de fato o mal, né? E a gente entende que a consequência ela é inevitável, né? As nossas escolhas elas são livres, as consequências não são. Então, talvez alguma pessoa que pode ter te magoado, pode ter te ferido, te ofendido, pode ter te abusado de alguma forma, ela vai sofrer uma consequência dos atos. Eu lembro de tu deve ter visto isso, e talvez quem está nos assistindo também viu, essa passagem daquele, eu não lembro o nome dele, até eu pensei nele durante a semana e acabei não pesquisando, mas daquele, se eu não me engano, ele é um americano, que ele tinha sido sentenciado, e daí tinha um senhor lá que era cristão até, e ele acabou que na hora, e todo mundo julgando e acusando ele, né? Não sei se tu lembra desse caso aí. Acho que ele, não sei se ele era um serial killer, ele tinha matado. E foi colocado ali como última situação as pessoas que foram oneradas, né, pela atitude dele da perda dos seus entes queridos, né, poderiam falar algo para ele, né? E o pessoal, né, a maior parte das pessoas fez o quê? Condenou, desejou que ele sofresse, tal, tal, tal. E quando aquele homem, aquele senhor que chega e fala assim, tu tornou a minha vida muito difícil, mas eu decido te perdoar, eu libero o perdão para ti. Pensa o nível de transformação que teve na mente daquele homem que foi perdoado, porque foi o único momento que ele começou a chorar. Até então ele olhava com repugnância as pessoas que estavam falando com ele. Ele se vira para aquele interlocutor e naquele momento ele escorre uma lágrima do olho. Então, pensa na transformação que teve no ato de ser perdoado, né? Naquele caso. Então, o poder que há em algo que parece tão sutil e tão supérfluo muitas vezes na nossa vida, né? É tocante porque até, eu não sei se ela está aqui, a Dani comentou aqui, o perdão cura, é um processo difícil, mas necessário. É porque fácil não é falar, é simples, né? Tá, tem que perdoar. Tá, mas e aí? Né? Como é que a gente coloca isso na balança? Como é que esse processo interno ele acontece, né? Para, de fato, a hora que a gente falar, aquilo já ter sido concretizado internamente, né? Aquelas pendências, aquelas nuances, né? De toda a evocação que causa a cena que levou aquela mácula, né? Aquela mancha, aquela marca, aquela ferida, aquele trauma, né? Acaba ocasionando na vida desse indivíduo. Porque a gente sabe que é dentro do seio familiar que acontecem as maiores feridas, por assim dizer, né?
essa semana a Maikele, que também é uma colega da formação que eu fiz, um abraço pessoal da formação que está aqui, o professor Arthur Schumann, eles falam uma coisa lá com frequência, o professor Arthur fala também de forma reiterada, podemos negar a realidade, mas não podemos negar as consequências de negar a realidade, né? Então, significa, eu não aceito, eu não quero saber disso, mas isso ainda vai consumir internamente a pessoa, né? Em relação ao perdão, a gente está falando do perdão, né? E o vídeo que a Maikele compartilhou comigo, até vou ver se depois, durante a semana, posto também algumas coisas, era um grupo de pais que estava indo perdoar um outro pai, não sei se tu viu, que havia o filho desse cara que recebeu o perdão dos pais, tiveram seus filhos ceifados, né, pela vida desse cara. E aí eles foram assim, eu não sei se é na Geórgia isso que aconteceu, nos Estados Unidos, não me lembro agora, e começou não é uma histeria, assim, um quebrantamento, eu acho que essa é a palavra correta, né? E aqueles homens tudo barbudo, grandão, chorando, e o pai do menino chorando, e assim, não vou falar, é revolucionário, né, Everton, essa questão do perdão, né? O que acontece, essa catarse interna da pessoa, né? Ela deixa de ser, porque diz que perdoar é libertar, mas não é o outro. É a si próprio, né? Que se torna cativo diante daquele sentimento na situação que ocasionou aquele caso. Falou uma situação que é bastante, extrema, né? Um abuso, uma situação assim, há um trabalho que pode ser feito com essa pessoa, né? Essa pessoa não vai ter que voltar para a convivência do seu algoz, do seu abusador ou coisa do tipo, né? Mas internamente é uma das questões mais difíceis para se tratar dentro do setting terapêutico, da questão da psicanálise, da psicologia. A questão do abuso é violento, o que acontece internamente no indivíduo, né? Mas assim, eu lembro do caso, acho que é o mais dramático que eu vi, que eu me lembro, não sei se tu te recorda, a fúria de um anjo. Até se especula se realmente foi real ou não. É a história de uma menina que foi violentada pelos seus pais quando ela ainda era criança, e depois ela passou a violentar o irmãozinho, e eles foram adotados, né? Eles perderam a guarda, os pais, e hoje ela trabalha numa ala pediátrica nos Estados Unidos. Então, o trabalho que ela, né, foi feito na vida dela, ao ponto de ela voltar a cuidar das crianças, tu vê? A vocação, às vezes, que surgiu na vida dela, atrelada àquilo que lhe feriu, né? Isso quando eu penso sobre essas coisas, eu fico pensando assim, que aprender a trazer a ressignificar, né, um mal sofrido e transformar aquilo numa cura, né? Como cristão, né, eu sempre digo assim que Deus nos usa onde nos cura, né? Então eu penso que quando a gente de fato passa por algo que é muito difícil, a gente começa a ter know-how, a gente começa a ter recursos para atuar justamente nessa área, né? E quando se trata na questão do perdão em si, quando tu aprende, eu digo que quem muito perdoa aprendeu a amar, porque o ato de perdoar verdadeiramente, daí eu friso, é um perdão verdadeiro e não um perdão de boca, falado simplesmente para dizer, para ser socialmente aceito, né? Ah, não, eu perdoei, mas aquele perdão, né, que vem de dentro de fato, quando a gente realmente compreende isso e consegue fazer isso, e daí seria talvez a pergunta, como eu consigo fazer isso, né? De fato, a gente conseguiu entender sobre o amor, porque aquele que muito perdoa também muito ama. Então, eu acho, eu penso e fico refletindo sobre os comportamentos humanos, e quando a gente pensa assim, eu costumo fazer uma pergunta que é mais ou menos assim: todo mundo quer ajudar alguém de alguma forma, e todo mundo de fato está ajudando alguém de alguma forma, né? Seja uma pessoa que está lá empacotando as nossas compras no supermercado, seja a pessoa que está recolhendo o nosso lixo aqui diário, né, semanalmente, nós que trabalhamos instruindo pessoas, dando aula, eu que trabalho em bombeiro, enfim, todo mundo está servindo alguém em algum nível. Então a gente veio de fato para servir, né? Para em algum nível servir. Quando a gente compreende isso, e se a gente perguntar para a pessoa, o que tu pretende fazer na vida? Eu pretendo fazer o bem, ajudar as pessoas, tal, 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 tal. A gente fala a gente vê muitas pessoas falando, fazer o bem, ajudar e tal, e deixar um legado e tal. Mas talvez o maior legado que a gente começa deixando é dentro da nossa família, dentro da nossa casa, quando a gente decide de fato perdoar. E daí eu digo que não é só um legado porque isso te torna melhor que alguém. Não, mas isso faz tu compreender dentro de ti o que é o amor de verdade, o que é o servir de verdade. E, consequentemente, aprender a perdoar os outros ou a si te traz liberdade para viver de uma forma mais
ampla na magnitude da vida. Né? Por quê? Porque tu consegue viver livre. Eu pensava antes de começar essa live dizer assim, nossa, cara, antes de fazer algumas lives que eu já fiz anteriormente, eu me sentia meio coagido, assim, de alguma forma, né? Parece que quando tu vai te expor, tem sempre aquele o julgamento, né? De como vai ser, como não vai ser. E dessa vez não foi assim, porque eu consegui transcender essa parte do julgamento. As pessoas vão pensar o que elas querem pensar e tá tudo bem. Não importa para mim mais esse tipo de vão te julgar, as pessoas julgam de qualquer forma, né? Então o que eu penso, cara, tô tranquilo, eu vou falar o que eu aprendi, o que eu vivenciei, o que eu experienciei. E na questão do perdão, eu entendo que é justamente isso, quando eu compreendo essa coisa que parece tão pequena, mas que é tão grandiosa, eu aprendo de fato a viver de uma forma livre. E às vezes o que acontece, né, Everton, as pessoas elas atribuem uma certa personalidade à sua própria identidade em decorrência dessa falta de perdão que vai modelando, né, a, a persona, né, a própria forma de ver a si e ao mundo, né, decorrente dessa coisa. Eu até postei essa semana uma imagem que me tocou muito, né? Ah, é uma pessoa adulta e ela tá com a cara toda assim, não, é uma expressão, né? Ela tá toda enrugada e atrás dela tem a sombra dos seus pais, né? E algumas raízes assim obscuras nutrindo aquela pessoa, né? Ou seja, ela se condicionou a adotar uma visão de mundo a partir daquilo que ela mal compreendeu dentro da sua própria realidade. E aí acontece o quê? A gente pode transcorrer uma vida encontrando o sentido de viver de forma mais leve, não sem desafios, né? Porque assim, viver é uma aventura, né? Como se diz, ninguém vai sair vivo dessa experiência no final, né? Eu digo porque na semana passada eu fiz uma live com a Fabrícia, não sei se ela está aqui, ela trabalha com cuidados paliativos, que é uma outra temática. O Everton também tem uma relação também boa com o pessoal do CVV também, né, Everton? Também envolve um trabalho excepcional, né, para pessoas extremas que têm ideação suicida e então nessa condição, né, por aflição da vida, angústia, uma série de problemas, nós não vamos entrar aqui nessa temática, né? Mas pensando sobre isso, o fato de a pessoa montar uma espécie de personalidade, eu digo inconsciente, a gente sabe que o inconsciente ele existe, mas um dia ele já foi consciente, né? Quer dizer, ele não está lá de varde, como diz o outro, né? Passou em algum momento na nossa vida, a gente não tinha, como o Everton falou, as ferramentas para poder processar aquilo, porque a experiência só faz sentido quando tu tira daquilo a lição e o aprendizado. Porque dizer, eu tenho experiência, o cara tem 70 anos, mas não aprendeu nada com aquilo que viveu, né? Não se tornou experiência, né? Uhum. Foi só um homem de figurinha que ele, já fiz isso, já fiz aquilo, mas não transformou, né? Então faz sentido isso, né? Nossa, eu gosto do que o Winnicott fala a respeito disso, né? Que essa tendência inata à integração do ser humano, né? Eu gosto da analogia como se a gente fosse, desde criança, como um refrigerante jogado ao sol, né? Esparramado. E ele está espalhado, né? Tu tem vários pontos espalhados ali e tal. E quando que tu vai tomar forma? Quando tu coloca isso tudo dentro de um copo, né? E a partir daí agora tu tá formado, né, com aquilo que e o ambiente faz muita diferença nisso, né? É uma junção assim, tu já tem o Winnicott defendia, né, que a gente já tem algo herdado, né? Que todo ser humano ele vem dotado de um potencial, porém o ambiente vai influenciar nesse potencial, né, de ele aflorar isso de uma forma ou de outra, né? E daí eu amplio um pouco esse conceito na questão do quê? De tu, dependendo do teu seio familiar, daquilo que tu vivenciou, de tu aprender a trazer novos significados, porque quando a gente olha para qualquer objeto, dependendo da perspectiva, vou enxergar uma coisa ou outra, né? Duas pessoas olhando para o mesmo objeto de pontos diferentes, elas vão ter visões diferentes a respeito daquele objeto. Então a gente está no meio de uma família, eu sofro algum tipo de, né, é muito comum, e a gente, todo ser humano passa por isso, né? Ah, a mãe fez uma coisa que a gente não gostou, a gente sai de casa bravo, o pai faz uma coisa e a gente esperneia e tal, porque a gente não concorda com aquilo. Mas a visão do pai é uma, do filho é outra, né? E o que eu penso a respeito disso? Que tu aprender a conformar isso, entender isso, né? E daí essas vivências vão te construindo quando ser humano, vão
preenchendo esse copo, e agora tu, um ser integral, com aquela vivência, entendendo que coisas foram boas e coisas foram ruins, e ressignificando aquilo que para ti não fez sentido daquela forma, trazendo um novo significado, é o que vai te trazer liberdade. É o que vai te trazer assim, ó, a partir daí eu me torno um ser humano melhor porque eu consegui compreender e trazer um novo significado à minha dor. E aquilo que eu falei, eu friso, onde a gente geralmente mais sofre, é onde a gente tende a mais, a tendência é que tenhamos uma experiência maior com aquilo, a ponto de poder ajudar outras pessoas. E olha que grandeza que há nisso, né? O mal que eu mais temia me sobreveio, ou talvez nem temia, dependendo do meu tempo de vida, né? Mas aquele mal me sobreveio e agora eu uso isso com um novo significado a ponto de ajudar outras pessoas, né? Olha a evolução, a maturidade que chega o ser humano nesse nível, né? E aí tu foi já levando a nossa condução aí naturalmente, de forma orgânica, né? Foi se apresentando, porque é a proposta, né? Tu me fez pensar, eu ia falar sobre isso de uma forma ou de outra, né? Ah, até teve uma psicóloga minha parente que me ajudou, ela não me atuou profissionalmente assim, formalmente, né? Ela assim, vou te dar umas dicas aí, eu vou ver se faz sentido para ti. Eu tinha algumas pendências familiares, e aí eu tô falando isso por quê? Eu não gostava da minha voz, por exemplo. A minha voz não fazia sentido para mim, porque havia um eco que embaçava, né, a equalização mais ajustada da minha voz, por conta dessas sombras que eram projetadas, dessas coisas mal resolvidas dentro de mim. E aí, o que aconteceu voltando ali? Eu já vou passar para ti, vou direto ao ponto nessa questão que a gente tem algo muito forte, né, relacionado a essa mesma temática. Né? Da minha formação como terapeuta, a gente aprende dentro dessa questão da família, como tu trouxe, né? A mãe tem um papel simbólico, o pai tem um papel simbólico. Quando isso está um pouco bagunçado, um pouco anuviado, né? As coisas ficam meio confusas para aquele indivíduo que ainda é pequeno e não dispõe desse aparato para poder interpretar e saber ler, né? Todo esse conjunto de informações que ele está recebendo, né? Ambientes de briga, de violência, de traições e tudo mais que possa acontecer ali dentro, né, excessos, faltas, drogas, bebidas e por aí vai, né? Tem um checklist muito grande. A criança ela não tem como lidar com aquilo, não tem um aporte. Eu, como professor na rede estadual e municipal, percebia muito, e há muita reclamação. Essa criança não respeita na escola, ou não sei o quê. Aí tu vai fazer ali eu costumo dizer que assim, ó, a fumaça está na escola, mas o fogo não está lá, né? Porque é bombeiro, né? Então, quer dizer, ali é só o incêndio, mas não está aqui o incêndio. Começou lá atrás, em algum lugar, né? Então, eu digo porque, voltando na minha parente psicóloga, né? Um abraço para ela. Eu até convidei ela para fazer uma live, mas ela está com a agenda corrida. Ela falou, de repente tu faz por aqui, por aqui, eu disse, então tá. E aí eu elaborei uma carta e externalizei todo o sentimento ruim, bom, que eu tinha quando eu pensava sobre aquilo que eu não conseguia entender. E foi saindo aquela carta. E é engraçado que tu estás aqui, porque para poder simbolizar materialmente isso, eu li essa carta, né? Meu pai, era meu pai na época, né? Ah, e entreguei para ele um boneco, que era um bombeiro. Olha só que interessante. Eu tinha ganho de uma criança, alguns anos atrás, quando eu trabalhei e morei em Rio Negrinho, e ela me deu, a criança chegou e me deu, pega para ti, um bonequinho assim, eu guardava esse bonequinho. E aí eu dei para ele e disse para ele assim, ó, porque tem todo um simbolismo em volta do bombeiro, né? Servir, se entregar, doar, se sacrificar. Então, ele também foi, porque eu vivi o dilema do pai herói e o pai bandido na minha vida. Entende? Eu não sabia muito bem equacionar isso na minha cabeça. E aí, quando eu entreguei, eu falei para ele, li a carta, eu sei que tu não vai entender isso, mas eu já processei no meu coração, mas eu preciso colocar para fora. Se tu quiser ficar com a carta, tudo bem, senão eu levo, jogo fora, queimo. Mas eu vou te entregar o boneco, assim, para ele. Tu foi o herói da minha história uma vez, agora eu serei o herói da minha própria história. Então eu te agradeço por tudo e entreguei o boneco. Beleza? Essa foi uma Esses simbolismos, eles são importantes porque eles parecem, não, de fato, eles trazem a materialidade daquilo que tu sente, né? São sentimentos que tu não consegue muitas vezes materializar ele, né? Não é uma dor que ela não se torna material, ela influencia no todo, mas ela não é algo que tu consegue, então, trazer esse símbolo e trazer isso a nível de consciência, de fazer compreender que realmente havia um perdão naquilo ali, que tu estava dizendo, olha, eu passei por tudo isso, mas eu te amo porque tu é meu pai, eu te amo porque tu é importante, tu me deu a vida.
né? Então é importante para mim, do teu jeito, sem os teu, com a falta de recurso que talvez tu tinha, com aquilo que tu pôde me entregar. Quando a gente é levado, é aquele negócio, né? O refrigerante espalhado que é colocado dentro do copo, ele começa a ter compreensão a respeito da vida, ele começa a entender que o outro também foi um refrigerante espalhado que está tentando construir o seu próprio copo. E daí me faz olhar para esse outro, entendendo que ele também possui vulnerabilidade e fraqueza que ele não conseguiu lidar dentro dele. E daí eu consigo olhar para essa outra pessoa com um olhar de amor, um olhar de empatia, dizer, cara, o que ele fez foi um grito de socorro, o que ele fez talvez tenha sido pedindo uma ajuda que eu não consegui entender. E ele não, uma pessoa, um pai, uma mãe, salvo pessoas que têm psicopatias, eu acredito que uma pessoa em sã consciência não vai querer amar, não vai ser uma pessoa má para um filho. Não vou deliberadamente decidir ser mal, né? Apesar de que todo ser humano, conforme que a gente crê, ele nasce dessa maldade, o ser humano, a gente consegue observar isso desde uma criança, né? Muito pequena, que ela tem esses traços às vezes, mas um pai que tenha consciência, que tenha amor, ele não vai com ele, não é deliberado isso, ele está sofrendo também. Então, a maior parte dos traumas que eu já tive assim em atendimentos que eu presenciei e tal foram, como tu bem tratou, dentro da família, né? E eu lembro de uma história de um atendimento que me traz assim uma boa recordação pelo desfecho de uma moça que eu atendi, um casal na verdade, só que a mulher ela estava numa sofrência há muito tempo. Por quê? Porque a avó morava com ela e ela não gostava da avó, ela não se dava bem com a avó, as duas não conseguiam se entender. Então, quando a avó morreu e o pai dela vai dizer para ela que essa avó tinha falecido, ela celebrou a morte da avó na frente do próprio pai, que era o filho, né, da mulher. Então, imagina ela conviver com esse sentimento. Agora ela morreu, eu celebrei, eu machuco meu pai, eu machuco a minha avó, já foi, partiu, e agora eu preciso pedir perdão e eu não tenho nem para quem pedir esse perdão. Porque isso está me fazendo mal, isso está me... a pessoa vivia como se estivesse, de fato, amordaçada, né? Níveis de depressão, pessoa assim, como a gente popularmente arrebentado, né? Que a gente fala, né? A pessoa está arrebentada. E quando ela descobriu que existia uma forma do simbolismo de fazer isso de alguma forma, ainda que não conseguisse estar mais na presença da avó, mas fazer isso de uma forma que tivesse um impacto no consciente e no inconsciente dela, ela conseguiu se libertar disso. E a partir dali, eu lembro do comentário pós, né? A gente fez uma atividade do comentário pós. Ela falou, tô leve. Mais ou menos assim, quando eu decido perdoar e quando eu perdoo, eu estou transferindo aquela carga, né? Quando eu vou lá e peço perdão para alguém, eu tiro aquele peso das minhas costas e estou agora, muitas vezes acontece isso, né? Estou entregando agora esse peso a outra pessoa, né? E agora ela vai ter que, a outra pessoa talvez vai ter que lidar com aqueles, quando a pessoa está viva, no caso, né? Ela vai ter que lidar com essas próprias dificuldades dela, mas imagina a profundidade que isso tem. Tem pessoas que estão vivendo amordaçadas por falta de perdão. Porque um pai, uma mãe, um irmão, né, sei lá, alguém no âmbito profissional, e daí fica acorrentada, preso naquilo ali, sem conseguir evoluir na vida. Na evolução, que eu falo, não de uma parte necessariamente de conhecimento, mas de uma parte de se sentir um ser humano solto, livre, feliz por essa dádiva que é a vida. Sem amarras, né? A Liana falou aqui, a Liana Vargas, ela é psicóloga, ela falou aqui, ó, segundo Shakespeare, guardar mágoa é a mesma coisa que tomar veneno e esperar que o outro morra, né? Então, acaba criando, né, essa condicionalidade, porque a pessoa alimenta uma ilusão, deforma a sua visão e vive numa prisão, né? Dá até um trocadilho, né? Saiu de improviso aqui, mas eu não sou repentista, né? E É aí, outro dom. mas se fluiu, a gente gosta da música também, né, Everton? É. Então, assim, qual foi, Everton, o perdão mais difícil da sua vida, né? Você acredita que foi ele que mudou o rumo da sua história? Cara, eu acredito. Eu lembro que eu li um livro do Augusto Cury, e aquele livro me trouxe Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes.
Aquele livro me trouxe um aprendizado, isso deve ter sido no ano de 2000. Foi o primeiro livro, inclusive, que eu comprei, que eu comecei a comprar livros depois. E eu lembro que esse livro me trouxe tinha uma história no livro que eu vou comer, né? Quem quiser ler o livro, lê, que eu recomendo, é muito bom. Mas ele trouxe uma história lá, e essas histórias nos fazem refletir, né? Do senhor Guilherme, lembro no nome lá do homem, que ele tinha sido, ele vivia numa cadeira de rodas, e o filho nunca questionava a respeito daquilo. Por que que ele vivia numa cadeira de rodas, e o filho tinha vergonha do próprio pai. E daí, quando o filho ficou doente, teve que faltar aula, e consequentemente, o pai falou para o filho: não, então traz os teus colegas aqui e faz o trabalho aqui em casa, porque tu está meio adoentado e tal. E daí o menino faz isso. E o menino nunca tinha questionado o pai, porque ele tinha vergonha, ele nem gostava muito que as crianças, os amigos deles, vissem o pai dele. E quando as crianças chegaram lá, o pai muito cortês, muito educado, muito brincalhão e tal, as crianças tiveram curiosidade e na espontaneidade de perguntarem: por que o senhor está na cadeira de roda? E daí ele conta a história, né? E essa história, creio que, né, não sei uma história real, mas ela me trouxe muito significado, porque daí no final da história ele conta ali, ele vai contando: não, é porque a nossa casa pegou fogo e tal, e na ânsia de salvar ele, eu acabei ficando preso e me queimou, e o que caiu sobre mim acabou me deixando paraplégico. E daí eu entendi que eu não conhecia a história do meu pai. E o que que aconteceu? Aquilo me trouxe assim um insight: eu preciso entender quem são meus pais. E eu lembro que na época eu tive essa conversa com eles, assim, de chamar o meu pai e minha mãe separadamente em momentos distintos, e conversei com eles a respeito. Perguntei: pai, o que que tu queria ser quando tu era pequeno? Né? Qual era a tua vontade? Tu conseguiu fazer o que tu queria e tal? E quando a gente começa a compreender o outro nesse nível, porque Augusto Cury falava muito nisso, né? Que às vezes a gente conhece muito mais nossos amigos do que nossos próprios pais. Quando eu tive esse insight e consegui compreender quem era aquele outro ser humano que estava, né, por trás daquilo que ele entregava para nós, né, quem era aquele ser humano que estava lá, eu comecei a entender o comportamento dele. Meu avô morreu quando meu pai tinha 12 anos de idade, né? E meu pai, tu conhece ele, eu falo isso sem medo nenhum, né? Livre de qualquer, não tenho preocupação nenhuma a respeito disso. Meu pai sofreu muito tempo com alcoolismo. E é uma família disfuncional, né? Falo isso: não, coitado. Não é coitado, porque isso me tornou quem eu sou hoje, né? Isso me fez eu ser quem eu sou, né? Me despontou para me preocupar com outro ser humano. Eu olhava para as pessoas, às vezes: cara, coitado daquele cara lá, eu sofro, mas ele também sofre, né? Então, cara, tal. E me fez entender, nesse momento que eu experienciei isso, que eu tive essa experiência com meu pai, me fez entender quem era o meu pai. E por que que ele fazia e tinha alguns comportamentos que tinha. Isso foi libertador para mim. Porque eu pude olhar para ele com um olhar de empatia e amor. Eu creio que eu tenho amadurecido nessa época, isso, né, me fez ter uma compreensão diferente da vida. Eu amadureci muito nesse tempo. Quando eu parti, eu comecei a ter compreensão de quem era a família que eu vivia. E por que às vezes tinha algumas faltas para mim, né? E me trouxe, aprendi a perdoar. Aprendi assim: não, realmente eu compreendi o que é o perdão. Eu consigo entender o outro que está lá por trás. Não sei do que se trata esse negócio aí, né? Antes eu ouvia somente só conhecia de ouvir falar, né? Hoje eu... Agora realmente vivo isso, né? Então E tem um momento na vida da pessoa que, se ela estiver disposta, eu digo assim, Everton, não sei se faz sentido, né? Só aprende quem não quer, porque assim a vida ensina de um jeito ou de outro, como a gente fala, né? Só não aprende quem já foi e quem não veio, por assim dizer, vou botar de uma forma mais pragmática, né? Mas o que acontece? Todo dia a verdade bate na porta. A verdade que eu digo que tu falasse uma coisa importante ali também, das muitas que tu falou, essa dificuldade, porque conseguir abordar a mesma situação de várias formas é um desafio na nossa vida, né? A gente às vezes está desse lado, mas tem o outro lado. E aí quando a gente fala assim, qual é o lado? Não sei se tu olhasse de cima, de repente conseguia ver o todo, né? Porque a gente não é onisciente, onipotente, onipresente. Então a gente tem que ser humilde, né? Para ouvir, né? Para tentar entender e juntar essas peças. E eu fui atrás da história dos meus pais também para parar de julgá-los. Porque é músico também, eu sei que tu é músico e gosta de compor também, né? Eu sei que assim, ó, depois que eu ouvi aquela música com esse olhar, eu nunca mais descolou da minha mente e entendi essa dinâmica familiar. A música, apesar de ser um pouco dramática e tem uma outra história embutida,
o Legião Urbana, Pais e Filhos, ela fala assim, né? Você diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo, mas isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer, se não tomar cuidado, vai ser pior daquilo que tu condenou a tua vida toda. E é Uhum. onde as pessoas ficam cativas, porque se elas não desenvolvem o mesmo tipo de comportamento, elas vão dar vazão para outra coisa, para extravasar aquela frustração, aquela angústia, aquela aflição, né, o Everton? Então, acho que é importante se tornar testemunha fiel da sua experiência, né? Tu vai atender uma ocorrência, vocês vão fazer um laudo para entender. Vou dar um exemplo do teu ofício, né? Tem uma causa do incêndio. Tem o tal do tetraedro do fogo que se fala, né? Uhum. Eu falo bobagem aqui, não, Tá, né? tá conhecendo aí, ó. Então, teve uma situação aqui na Jaguaru nessa semana aí de um depósito de fogo aí e tudo mais. Então, assim, existem elementos que estão ali. Se quebrar a cadeia, tu consegue desmembrar, né, a propagação do fogo ou a disseminação dele, né? Só que, assim, existe uma causa, é um curto-circuito, é uma estrutura mal colocada, foi criminoso, alguém incendiou, mas existe uma linha que tu vai né? Vai abrindo, vai abrindo. Opa, foi aqui, foi isso. E na nossa própria vida, né, Everton? A testemunha fiel é isso, buscar onde é que estão as pontas soltas para compreender o quadro geral da nossa existência, É né? verdade. Eu acho que Eu vou até já aproveitar essa analogia que tu fez aí, que está dentro da minha profissão, e vou trazer um pensamento a respeito, né? Vamos fazer o inverso disso agora. Vamos dizer que o fogo é o que traz luz, né? Então, o que que acontece? Para que exista de fato fogo, eu preciso da combinação ideal entre os elementos. Então, pensa nesse ser humano fracionado, né? Incapaz ainda que ele está sendo construído. E quando que ele consegue liberar um perdão verdadeiro e entender o amor de fato? Quando ele consegue ter a combinação ideal desses elementos, né? E quais seriam esses elementos? Todo mundo que caminha para se tornar uma pessoa boa de fato, ela precisa compreender ser uma pessoa de compaixão, de amor, né? De entender o outro ser humano, a pessoa que olha para o outro com um olhar empático, entendendo a fraqueza e reconhecendo que ele também é um ser humano limitado. Então, tu começa a juntar aquilo que nos constrói. E, consequentemente, essa combinação ideal, né, por isso que eu falei lá no início já da live, que aquele quem muito ama, mais fácil perdoa, né, consegue perdoar de uma forma mais fácil. Por quê? Porque ela já encontrou essa combinação, ela começa a se tornar luz, né? Então, tu falou do tetraedro do fogo, eu já me lembrei que, tipo assim, para que exista o fogo, um percentual ideal de cada elemento, de combustível, né, do comburente, que é o oxigênio, do calor, e a reação em cadeia entre eles é o que faz gerar isso. Então, quando eu tenho esses elementos em nível suficiente, eu consigo, de fato, ser um perdoador, né? Aquele que libera o perdão, que é capaz de perdoar de uma forma mais fácil, né? coisa linda. Fantástico, né? Então, assim, a vida ensina em todas as circunstâncias, né? A gente está Olha evidenciando aí. isso aí, né? Eu estava pensando assim, ó, minha primeira profissão de ofício é pintor e eletricista, né? Meu pai costumava dizer, o que é energia? É o movimento ordenado dos elétrons, né? Quando há um curto-circuito é quando tu rompe essa cadeia, né? Então, assim, a ordem da natureza é só na nossa vida que não. Então, e aí é onde acontecem essas nuances, né? Mas, E aí eu gostaria de... aproveitando isso daí, olha o que tu falou e olha, às vezes a gente passa despercebido, né? O que é energia? É o movimento ordenado dos elétrons. Então, quando eu trago ordem à minha vida, quando eu ponho aquilo dentro da ordem, eu gero poder. Poder de ação, potência, né? Poder de ação. E assim, ó, é um poder de influenciar, né? A gente fala, quando a gente, cara, eu não sei o que tu pensa, mas eu me entristeço muito. E a gente vê que, olhando, né, pela nossa crença, a gente caminha para um fim, mas eu me entristeço muito quando eu vejo guerra, fome, eu não consigo olhar isso sem me compadecer com o ser humano que está naquele lugar. Eu olho isso com tristeza, né, sabendo que há um interesse por trás daquilo tudo lá. Então, quando eu vejo isso, cara, que eu consigo, parece, eu não estou lá para sentir o que eles estão sentindo, mas eu fico pensando no sofrimento que eles estão vivendo, e eu trago esse olhar de empatia sobre essas pessoas, eu penso assim, eu não posso estar lá hoje e mudar aquele lugar, mas eu estou aqui e eu posso fazer alguma coisa aqui onde eu estou.
eu não quero, eu falo isso aos quatro ventos, eu não quero simplesmente ser um ser humano que eu vou passar pelo mundo e simplesmente passar. Eu acho que com aquilo que a gente ganhou de presente que é a vida, a gente deve aprender a usar ela da melhor forma possível. Eu acho que a gente tem que ser responsável quanto isso. Eu imagino quando eu chegar lá no céu, creio que vá para lá, e se eu fosse questionado, né, o que que tu fez com aquilo que eu te dei? E eu entregar aquilo que eu era para ter feito de fato, e não menos do que isso. Então, aprendendo isso, eu consigo me tornar um ser humano mais atuante, né? No meu meio, no lugar onde eu vivo. E talvez a gente não sabe o que a gente pode alcançar, onde a gente pode chegar. Mas se eu já tornar o meu meio melhor, eu já estou cumprindo meu objetivo. Isso, eu vou fazer uma outra questão aqui, né? Eu não sei como é que está, assim, para mim está sendo fantástico falar sobre esse tema, Everton. Assim, eu te agradeço demais por ter sugerido isso, porque ela é o elan da vida, essa característica, essa ação, que envolve ação, sentimento, envolve uma série de coisas. O mundo está doente porque falta perdão, né? Uma certa medida. E não está sendo juiz, aí você vai olhar para a nossa própria vida. Como que a gente apanhou tanto? Virou até um meme, dois caras conversando dentro do carro, um conversa com o outro. Se tu já percebesse que a vida, a gente chega aí aos seus 40, 50 anos, metade dela resolvendo o que ficou para trás, e depois que a gente parece que começa a viver. Porque assim, a gente até sobrevive uma certa medida, né, Everton? Porque a gente vai articulando as tensões e as pressões dentro da nossa cabeça para encontrar alternativas, né? Respostas, às vezes, imediatas para passar pelaquela situação e adiante, né? Só que uma coisa é viver, outra é sobreviver. A gente é sobrevivente de um contexto, assim como aqueles que vieram antes de nós, né? Sim. E quando que a gente passa a viver? Quando a gente encontra um sentido, né? O Viktor Frankl, que é o criador da logoterapia, acho que já deve ter estudado com certeza ele, ele fala que há sentido no sofrimento. O cara que foi lá para os campos de concentração, perdeu todo mundo da família dele, né? Saiu de lá, cara, há sentido na dor, desde que tu transforme naquilo, né? Em experiência. O Olavo de Carvalho, eu acredito que também tu conheça, Imagino. lá na formação do curso dele, o COF, o curso online de filosofia, um abraço a Rosimar, Maria de Lourdes, ao Victor Bergamini, psicanalista, hipnoterapeuta, fantástico o trabalho que ele faz. Ele teve aqui também, o Everton. O Olavo ele sugere no início do curso isso que tu acabou de falar. Será que eu consigo me imaginar no final da minha vida olhando para trás e dizendo eu vivi a vida que eu deveria ter vivido? Então ele propõe um exercício chamado necrológio. Sabe aquelas notinhas que dá no jornal quando falece alguém? Sim. Faleceu na cidade tal, fulano de tal. Ali é uma coisa simples, né? Conta ali quem é a pessoa, onde morava e o que deixou. O necrológico, esse exercício, sabe quando está buscando a tua intimidade, assim, conversar com Deus, está buscando o teu particular ali? Imagina agora exercendo a tua capacidade imaginativa de estar diante de Deus naquele último dia e tu descreve isso. Tu simula que tu está contando para ti mesmo a história que tu viveu e apresentou diante de Deus, tu entende? Uhum. É um exercício interessante. Eu fiz o meu, gravei até um áudio, ouvi várias vezes. Eu falei, morreu na cidade de Jaguaruna, Hugo Zago da Silva. Hoje é lembrado para lá. E fui falando ali. Eu ouço aquilo assim. Eu costumo, numa das partes dos processos que eu faço aí, eu costumo falar que tem uma ferramenta que eu utilizo que eu acho, e com perguntas, né, com isso, que trazem reflexões, que geram reflexões, e eu costumo perguntar no dia a dia para as pessoas, né, assim, como é que tu quer ser lembrado quando tu partir daqui? Né? Como é que tu quer, o que que vão estar falando lá no dia, se fosse fazer uma homenagem hoje, o que que estariam falando a teu respeito? Né? E trazendo para o tema que é hoje, né? Eu penso que a gente vai conseguir, de fato, viver uma vida que valeu a pena ser vivida e não sobreviver, né? Porque eu digo que a gente tem esse contexto social que a gente está vivendo agora faz com que as pessoas vivam no automático sem parar para refletir a respeito de si própria, né? Sem parar para se questionar, porque aquele que eu penso que o que mais se pergunta é o que mais evolui, né? Aquele que mais se questiona é o que mais consegue entender o sentido de fato da vida. E quando eu pergunto para as pessoas a respeito disso, assim, como tu quer ser lembrado quando tu partir daqui? O que as pessoas estarão falando a teu respeito na hora da tua morte? Eu digo que isso vai trazer um propósito de vida, vai fazer tu compreender de fato para que eu vim. Porque quando tu consegue pensar o que tu quer, ainda que seja com a tua visão aqui, os teus recursos de hoje,
Mas quando tu consegue projetar esse futuro, se tu estiver indo para um caminho que não vai te levar a chegar até lá, tu vai pensar numa mudança. Se eu preciso aprender a perdoar, eu vou entender, cara, mas espera aí, hoje eu sou mal porque eu não perdoei, eu tenho rancor disso, eu tenho raiva do fulano, eu preciso corrigir essa situação. E eu acredito que quando eu sou despertado para isso dessa forma, como tu fez, assim, ó, quando a gente é despertado para esses pontos que a gente é um ser finito, né? A nossa passagem aqui é muito curta. Eu digo que, eu costumo dizer assim, ó, como falou, as pessoas às vezes chegam até 50, de 50 para frente corrigindo ali, passa olhando para, meu Deus, e agora? Como é que eu vou dar conta disso tudo que ficou, né? Mas quando a gente é despertado para isso, a gente se torna obrigado a atuar sobre aquilo, a ser um ser atuante, porque eu acredito que é muito fácil a gente falar para alguém faz isso, mas para que algo seja de verdade, assim, verdadeiro em qualquer ser humano, é primeiro em nós e depois através de nós. Porque eu posso ter recursos, posso ensinar e tal, mas se aquilo não faz sentido, não faz diferença para a minha vida, por que eu posso acreditar que vai fazer para o outro? Né? E eu, particularmente, aí é uma forma de pensar minha, né? Eu acredito que primeiro tem que ser em mim, depois através de mim. Porque não adianta dizer, faz isso se eu não consigo fazer. Eu não sei qual é a dor que ele está sentindo para falar para ele, muda isso, né? Mas espera aí, será que é tão fácil assim? Se eu não experienciei aquilo? E é difícil muitas vezes, né? A gente trabalha com pessoas que às vezes vai dar vai mentorear, vai dar uma direção, vai fazer um apontamento, tem muita cautela e muito cuidado sobre isso, né? Porque talvez para algumas pessoas, mas é difícil liberar um perdão para alguém, e pode ser que para aquela pessoa seja de fato muito difícil, mas é necessário. É necessário. O perdão ele é necessário. Geralmente o que é difícil é o que é necessário, né? Para a gente poder. Porque Não é. vai nos elevar ao próximo nível, né? Everton, então, assim, você acha que a falta de perdão, então, nesse caso, é uma forma de autodefesa ou de autossabotagem, né? O que teu próprio caminho te ensinou em relação a isso? Acredito que os dois. A gente chega aí no ego, né? Que a gente é composto por razões, né? As razões que nos compõem. E, consequentemente, muitas vezes, quando eu não consigo perdoar, essa falta de perdão que tem, eu estou me autodefendendo, eu estou me protegendo. Por quê? Porque para expor aquilo que eu sou, muitas vezes eu me torno vulnerável. E essa vulnerabilidade vai mostrar minha fraqueza. E eu não quero ser fraco perante uma sociedade que cobra que a gente seja o tempo todo forte. Como que eu vou ser fraco no meio... Tinha um título que eu escrevi aqui, acabei não escrevendo o livro, mas está aqui, quem sabe um dia, Como Ser Fraco Entre os Fortes. Porque a gente vive num mundo que parece que todo mundo tem uma força, né? A gente olha nas redes sociais que vendem uma pseudo-felicidade, mas parece que todo mundo vive uma que é forte, que tu precisa ser. Não, cara, mas se tu não for, e se tu tiver tuas fraquezas, mas tu não tem medo de admitir, e daí eu vejo que aquilo que, quando eu penso que sou fraco, é que eu tô que forte, né? Que tem, como é que tá na Bíblia ali, fala... É um trocadilho, né? Porque às vezes tem a ver com soberba e com humildade também, né? Porque a pessoa se estriba na sua própria compreensão e acha que é forte, mas aquele que está fraco, reconhecendo as suas debilidades e buscando crescer, né? Ela acaba sendo forte, ao contrário do outro que apenas projetou uma falsa força, vamos dizer assim. Justamente, daí o que vai acontecer? Quando tu compreende isso, tu consegue entender que o ego, ele é uma forma de pensar que o teu respeito pode ser mudado a qualquer momento, que deve ser transformado para se tornar conforme aquilo que tu quer ser de fato, né? E não aquilo que a sociedade muitas vezes te exige, né? Mostra tua força. Não, tem que ser forte, tem que... A gente vive muito isso. Há um tempo atrás eu escrevi uma frase que falava, né? Demonstramos força com leões, com águias, mas são todos predadores. Então, assim, então para mim, ser forte, eu tenho que ser um predador, eu tenho que fazer um ser menor para que eu seja maior? Não, eu não compreendo o mundo dessa forma. Eu compreendo que somos seres humanos buscando evoluir, crescer, e a partir daí, entendendo essa fraqueza que eu também tenho, e não tendo medo dela, encarando ela de frente, é que eu me torno um ser humano melhor, né?
entendendo isso, né, como foi a pergunta ali, uma autodefesa, entendendo que para que eu vou ficar me defendendo se também, lá do outro lado, também tem um ser humano que tem fraqueza? E talvez eu mostrar de fato quem eu sou, mostrar que eu também sou um ser que tem minhas fraquezas e minhas debilidades, vai nos aproximar e não nos distanciar. E, consequentemente, eu concordo que sejam os dois, por quê? Porque isso também acaba me sabotando, porque eu deixo de crescer me defendendo de algo que eu deveria aceitar e expor para conseguir perdoar de fato. É o que tu falasse, né? A vulnerabilidade, ao mesmo tempo, ela pode ser fraqueza no primeiro momento, porque ela te expõe, né? Te deixa no... Aí tu voltamos ao centro da história, né? Porque uma cruz dividiu o mundo entre o antes e o depois, né? Não tem como negar isso. Então, as pessoas querem confabular, dizer isso, aquilo, acolá, mas, ué, aquele homem naquela cruz estava lá exposto ao escárnio, né? Diante da humilhação humana, né? Ao extremo, por assim dizer, né? E ainda naquela condição, ainda pedia para que Deus perdoasse as pessoas que estavam ali humilhando nele. Ah, mas vocês estão falando que tem que ser Jesus para perdoar? Não, ele era 100% homem, 100% Deus. Na parte humana, ele nos mostrou que é possível. Essa é a questão. Ele não está falando da parte de Deus. Ele está dizendo, olha, se tu perdoa, tu agrada o coração de Deus, por assim dizer, né? Eu estou mostrando aqui como é que faz. Por isso que ele diz, né? Engraçado, eu não queria tocar nesse assunto, mas é inevitável, né, Everton? Pelo seguinte, as pessoas falam de um Jesus hoje sem cruz, né, cara? Querem Jesus, mas não querem a cruz. Jesus sem cruz não é Jesus, é outra coisa, né? Justamente, a gente tem muitas vezes um cuidado, porque a gente respeita, né, todo o credo e tudo que as pessoas não é sobre isso, mas isso é inegável, né? Isso é inegável. As pessoas podem talvez não acreditar, mas tudo que remete a perdão, a amor genuíno, nos remete à cruz. Mas é, Não existe. pode. O Wayne Dyer falava sobre isso. Não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E tu vê que as pessoas, Everton, elas estão procurando a todo tempo como tateando no escuro, porque querem procurar do seu modo, da sua forma. E aí aquela cruz, me desculpa quem está nos ouvindo aí, mas assim, ela é o escândalo do mundo. Tu olhar para um Deus que se fez homem ao ponto de se humilhar e dizer, olha só, aqui pode caminhar por aqui que vai dar certo. Eu não creio em Jesus, não quero ir em igreja. Mas se ele olha para ele, como diz o professor Arthur Schubert, assim, ó, Jesus ele fala assim, né, que Jesus é o copo e hoje a fé é líquida, então ela está espalhada em cima da mesa e eu não sei como colocar. Tu falasse de copo hoje aí, de refrigerante, né? A nossa história tem a ver com isso também, então Jesus é o copo. Claro, Jesus é a fonte, né? Mas assim, para dar uma ilustração, né? Eu coloco aqui dentro e eu tenho para onde olhar. Aqui o copo. Opa, me perdi. Olha pro copo. Né? Então, é uma coisa consistente, coesa, coerente, sadia, saudável. Tanto que até tem métodos, né? Eu acredito que tu estudou sobre isso também, que abordam a psicoterapia na perspectiva cristã. Jesus como sendo o maior psicoterapeuta de todos. Uhum. Né? Se descaracterizássemos toda a parte espiritual, ainda seria um processo de mudança assertivo. Não tem como ser diferente vendo toda... E eu não falo aqui da parte espiritual, vamos falar só da parte humana, na vivência de Jesus. Nossa. Não tem como tu olhar para aquilo e dizer assim, ó, isso não me ensina a ser um ser humano melhor. Ensina o tempo todo. Ensina a perdoar o tempo todo. Ensina amor o tempo todo. Ensina a entender que não importa, porque se a gente olhar, Hugo, estou cismando de longe, não sei porquê. Se a gente olhar, Hugo, não existe pessoa que é perfeita nessa terra, cara. A gente acorda todo dia tentando ser um pouquinho melhor do que ontem. Então, assim, eu olho para isso. Se eu olhar para tudo que aconteceu, eu sei, não, cara, vocês não são, a gente não é perfeito mesmo, mas vamos lá, faz o teu melhor hoje. E é sobre isso. E por que as pessoas têm tanta... Cara, isso é uma coisa para mim, que eu sou cristão, assim, e eu penso, é uma coisa que me dói muito, cara, porque tem um caminho, ei, acorda, tem um caminho. Caminha por ele, que é mais fácil, para de tentar algo que não vai dar certo. Não existe amor e perdão genuíno sem Jesus. Tanto que, Everton, um abraço para todo mundo que entrou aqui depois, né? Se quiser compartilhar essa live aí, fica à vontade. E os 12 passos lá do AA, acho que tu já deve ter entrado em contato, provavelmente. Ali não a base daquele negócio, a espinha dorsal daquele treco ali, que é uma assim. Aí o pessoal fala, reconhecemos, né? Começa reconhecendo alguma coisa, que existe um poder superior.
né? E vem dizendo, tem até ali o básico, né? Que é a submissão, admissão, reconhecimento, né? Que fala, então, o ser humano apartado de algo que esteja somente centrado nele mesmo, se ele se centrar em si só, essa autossuficiência, né? As pessoas caem no problema da adicção, dos problemas, vamos dizer assim, né? Eu vou trazer aqui um profissional excelente do Rio de Janeiro, Gustavo Reis, um abraço para ele. Ele trabalha com essa questão de dependência química e emocional. E ele mesmo fala, há 27, ele conta os anos, os dias e os meses desde que ele saiu desse negócio aí. Então, todo dia é uma renúncia, todo dia é uma entrega, todo dia. Ele não come um bombom de licor, o Everton, para não suscitar toda uma memória emocional da situação vivenciada, que a condição dele lá no passado, né? Então, assim, estamos falando de perdão também, porque ele traz isso, e é onde eu queria passar para ti de volta, né? Na sua visão, por que o perdão ele é uma ferida antes de ser cura? Como isso se conecta com a metáfora que a gente está trazendo, o furo do alfinete, né? Eu acredito que a gente precisa primeiro reconhecer essa necessidade. A gente precisa reconhecer. Não, eu não posso ser simplesmente leviano com a minha vida e dizer, ah, não, é bobeira e tal. Então eu preciso entender que existe uma necessidade dentro de mim. Ainda para aqueles que acreditam, talvez estejam nos ouvindo, e acreditam, ah, não, mas eu já perdoei. Mas não custa, sonda. Sonda o homem assim mesmo, né? Então, assim, ó, faz uma sondagem, de fato, né? Perdoa aquela pessoa, tu tem contato, algum tipo de contato com ela, talvez, tu consegue, né? Quando tu fala com ela, quais os sentimentos que são gerados dentro de ti? Quais as emoções começam a ser fomentadas, né? O que tu passa a sentir a partir daí? Então, é preciso que a gente compreenda como eu encaro de fato esse perdão, se eu realmente eu perdoei aquilo que aconteceu comigo, né? Ou seja, outra pessoa, ou seja, a gente mesmo. Porque tem gente que está preso dentro de si, tentando se libertar, e não consegue, cara, porque não consegue se perdoar. Porque achar, porque eu sou incapaz, porque eu não, porque eu poderia ter estudado mais, porque eu poderia ter feito aquilo, porque, beleza, tu não fez até aqui, então, meu amigo, te perdoa e segue a partir daí, entende isso. Então, assim, primeiro precisa reconhecer isso, né? Primeiro tu precisa identificar aquilo, porque ninguém vai numa farmácia comprar um remédio se não está doente. Então, é preciso que tu reconheça que existe uma coisa que precisa ser transformada. A partir daí, tu precisa agir sobre aquilo, né? E conectando isso com o Furo do Alfinete, que quando eu vi que tu começou, cara, eu achei fantástico, assim, eu refleti alguns dias, tá, a respeito disso, porque para uma grande maioria das pessoas parece uma coisa muito, vai passar de forma sutil, geralmente a gente não para e vê uma coisa e reflete sobre aquilo. Mas eu comecei a pensar, quando tu trouxe o Furo do Alfinete, eu fiquei pensando, cara, que sacada genial. Por quê? Porque tanto vai ser uma coisa gotejando e colocando para fora algo, né, uma sofrência, mas também, se eu olhar de uma outra perspectiva, é um ponto de entrada para a luz. Sim. Né? E eu fiquei gerando uma reflexão a respeito daquilo e para mim fez todo sentido. Por quê? Porque eu vou sangrar muitas vezes, aquelas questões, né? A gente tem uma sangria ali que não está sendo percebida e está acontecendo, então minha vida não consegue ser, eu não consigo ser completo, porque há um extravasamento contínuo, mas também quando começa a extravasar aquilo, vai me aproximar de um vazio a um ponto que eu costumo dizer que o fundo do poço é a melhor coisa que acontece para as pessoas, porque só tem uma saída, que é para cima. Né? Quando tu chega lá no fundo, não tem mais o que tu descer. E, consequentemente, tu vai olhar para cima e olhar para cima para onde tem que olhar. Então, trazendo isso correlacionando, eu acredito que é justamente isso. Tu vai ter uma sangria, vai ter uma coisa que está pingando, uma coisa vazando que é sutil, que tu não é perceptível, mas a partir do momento que começa a perceber aquilo, tu abre a oportunidade para que aquilo seja corrigido e a partir daí tu consegue viver de fato curado, né? Com perdão. Interessante estás falando, até para não estender, eu vou deixar a última pergunta aqui da tua. Não sei se tu queres complementar mais alguma coisa, mas fica à vontade. É porque tu foi falando, eu estava me lembrando aqui, dentro da tradição católica, no cristianismo, de um modo geral, existe isso, mas não está assim organizado dessa forma didática, vamos botar dessa forma. Existem três elementos importantes, que é isso que tu falasse e provocasse, né? Tanto em mim quanto nas pessoas que estão nos ouvindo.
Existe o exame de consciência, que é aquilo que tu falou, examinar o homem a si próprio, né? E existe a confissão. Às vezes é difícil a pessoa encontrar aquela circunstância que envolveu uma outra pessoa para procurar e pedir perdão. Lá nos 12 passos do AA fala do inventário, né? Que a pessoa fala a quem eu devo pedir perdão, a quem eu devo perdoar. Tem toda uma estrutura ali, bem interessante. Pode pesquisar sobre isso aí, pessoal, vale a pena. O Gustavo vai estar aqui na semana que vem, de repente a gente traz isso à tona também. Fala do exame de consciência, então, a confissão e aí a comunhão. Tanto que lá no Evangelho fala, ninguém pode comungar se está devendo. Vai lá te consertar com o teu adversário antes que venha o meirinho, que ele te entregue para o juiz e o juiz te encarcere lá. Resolva as tuas broncas, resolva as tuas pendências, porque certas pendências geram tendências, né? Daí a gente tem que mudar a nossa vida. Tu tá E aí, com os trocadilhos hoje, hein? ah, Tá com os trocadilhos aí. é, Tá rimando. pirou nesse negócio aí, né? Tu vê que suscita muita coisa a ideia do perdão. Aí a parte mais alta, o que que é? Gente revoltada com a ideia de Deus. Por quê? Porque tem uma referência, às vezes, de autoridade na sua formação que deformou a sua visão de um Deus amoroso, de um Deus bondoso, uma coisa do tipo. O filme lá, O Deus Não Está Morto, acho que tu lembra, né? Uhum. O cara era revoltado com Deus, o ateu e tudo mais, né? O ateu só é ateu graças a Deus, ele tem uma revolta com alguma coisa, ele só não se resolveu dentro dele. É ateu gente boa, como diz o outro, né? Mas assim, tem que se resolver. Tem, não é que tem, é necessário para sobreviver, porque tu vai chegar no final de uma vida, o que estaria escrito, né, na tua lápide, né? Fernando Sabino tinha um poema que é escrito na lápide dele. Aqui jaz Fernando Sabino. Nasceu homem e morreu menino. Eu acho que é isso que está escrito. Ele voltou ao estado original. Pega uma pessoa na velhice, cara. Uma pessoa que está sofrendo ali, padecendo, ela se torna toda frágil na vida dela, né? Então, é onde as pessoas perdem o filtro, né? No estado de cuidados paliativos, né? Conforme a nossa convidada falou na semana passada. Você já deve ter percebido isso. Pega uma pessoa no atendimento, numa ocorrência, ela não tem mais filtro, não importa mais nada. Ela bota para fora o que tem que botar. Será que a gente tem que esperar passar pelo momento último da vida, né? Ainda tu vê, é um ato de misericórdia em certa medida, né? Analisar sua própria vida no final, antes de dar o último suspiro, né? Então, assim, onde é que se aplica isso, Everton? E aí eu complemento, passando aí para te trazer algumas considerações, se pudesse deixar uma frase como agulha para costurar os corações, né, de quem está assistindo, né? Qual seria a sua palavra final diante dessa tema, dessa live, né, sobre o perdão que faltava? Qual o perdão que falta? Eu penso que se a gente parar para pensar, Hugo, é preciso que a gente se reconheça, né? Se reconheça e se compreenda com relação a isso, né? E eu gosto de uma frase do Gandhi que ele falava que o fraco jamais perdoa. O perdão é uma característica dos fortes, né? É preciso que qualquer um de nós compreenda isso, porque de fato se a gente quer ter uma vida verdadeira, né? Não preso a máculos, às coisas ruins que nos acontecem, mas vivendo de fato e não sobrevivendo, perdoar é essencial a qualquer ser humano, né? Quando Jesus vai lá e fala, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, ele estava num momento de extrema dor, né? Ele mostra que o perdão ele não depende do arrependimento do outro, né? Mas é uma coisa que da postura do coração de quem perdoa de fato, né? E ele revela a essência do amor. O perdão ele revela a essência do amor. Então a gente precisa compreender isso. E assim, ó, se tiver alguém nos ouvindo que ainda não perdoou, que está com dificuldade, né, procure eu, Hugo, que a gente pode fornecer algumas ferramentas para e conversar a respeito para que ou procure um psicólogo, né, ou alguém que possa te ajudar, para que tu consiga ter ferramenta para que tu consiga de fato perdoar. E eu friso que o perdão precisa ser genuíno, verdadeiro, né? Eu tenho experiências de coisas na vida. E só para finalizar aí rapidinho, teve uma história que eu ouvi de um casal que eles estavam há 5 anos tentando vender uma casa, para ver como isso é forte, às vezes passa despercebido, né? Um casal 5 anos tentando vender uma casa. E daí foi um homem lá falar isso, foi falar com um cara que era um pastor e tal, eles começaram a conversar com ele e tal. E no meio da conversa,
o pastor percebeu que ele não tinha, que ele tinha uma raiva da mãe dele. E a ponto de não conseguir, daí fez lá né, começou a conversar e não precisa aprender a perdoar, precisa liberar perdão a respeito disso. E ele não conseguia verbalizar, olha que nível que tem, né, no nosso inconsciente isso, ele não conseguia verbalizar que amava a mãe dele. E a partir do momento que ele conseguiu fazer isso, que ele foi pedir perdão para a mãe dele, 5 anos sem vender o imóvel. Vendeu o imóvel na mesma semana. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu quero frisar para quem está nos ouvindo que é importante ter consciência que algo que parece ser sutil e está lá, talvez, né, guardado numa gavetinha para não ser mexido, pode ser a chave que vai te libertar para ter uma vida em abundância em todas as áreas, inclusive a financeira, nesse caso, né? Então, seja despertado para isso, né? No perdão, no ato de perdoar, no ato de decidir perdoar, está a força e não a fraqueza. Coisa linda. E tu falasse aí, aí se você complementar mais algo, eu fico grato. Essa semana eu compartilhei, acho que não sei se tu viu, uma entrevista lá do Bonovox, né, do YouTube. Ele dizendo que ele tinha um problema com o pai dele já tinha falecido, e depois que ele fez um processo interno, entrou numa capela lá numa igreja, um dia lá no lugar onde ele estava cantando, acho que era na França, entrou lá e passou por esse processo, né, de exame de consciência e liberou. Ele conta que ele foi ensaiar ali e o pessoal percebeu que mudou. Ele tinha um timbre de voz e a voz dele foi para outro timbre, cara. Meu, olha só a questão, mudou a voz do cara. É que a Né? gente não tem, às vezes, a consciência da força que há nisso. Porque é algo que a gente, às vezes, bota numa gavetinha e está lá, guardadinho. Só que, cara, há um movimento nisso, há um poder, né? Naquela junção dos elementos, e esse é um dos elementos que compõe a nossa estrutura, que vai nos dar poder de verdade. Aí tu vê, Everton, eu estava refletindo sobre isso, vê se faz sentido. Hoje, muitos movimentos, vou botar assim, ideológicos, usar essa palavra, né? Eles capturam pessoas mal resolvidas diante de si. Aí eu não falando de direita, de esquerda, estou falando assim, existe uma milharada de movimento aí, né? Ideológico no mundo, né? Desde boneca de plástico, e por aí vai, né? De tudo. Mas assim, a pessoa se torna cativa, né, daquilo que ela não que lhe prendeu, né? Então, quando ela encontrar algo que não a confronta, e aí que está o desafio, porque a verdade ela te liberta, antes de libertar ela tem que fazer algo doer, né? A pessoa tem que baixar a guarda, né? E a gente está falando isso por quê? Com liberdade, porque a gente é perfeito? Não. A gente é santo? Tomara que sim, porque eu estava vendo uma alegoria esses tempos atrás, o santo e o pecador. Qual a diferença? O pecador acha que ele é santo e o santo reconhece que é pecador. E ele cai, mas levanta mais rápido, diferente do pecador que às vezes fica chafurdando na lama e acha que está tudo bem. Então, a santidade tem a ver com humildade e com o reconhecimento da sua condição de finitude. Entendeu? Santo Agostinho falava muito sobre isso. Olha, quem lê Confissões ali consegue compreender que ali tu não tem um super humano que era um super espiritual, não. Era um ser que demonstrava sua fraqueza, sua finitude, a sua, muitas vezes, tentativa de a cada dia se tornar uma pessoa melhor, reconhecendo que era, cara, eu sou um miserável homem que sou, né? Então, é justamente sobre isso. Quando a gente reconhece a nossa incapacidade, e a gente vê, né, o Evangelho é isso, né, nos aponta para esse caminho. Quando eu reconheço que eu sou dependente, né, que eu preciso de alguém que é maior do que eu e que me conduza a esse lugar, é que eu consigo viver de verdade, em amor, porque eu penso, Hugo, e não conheci outra fonte, não existe outra fonte de paz e de amor que não venha de Deus. Toda fonte de amor verdadeiro, genuíno e de paz vem de Deus, cara. Não tem outro lugar. Né? É o que vai me ensinar. Eu falo que o perdão é uma lacuna, por quê? Porque ele é uma parte de um processo. Né? Mas talvez para que eu consiga chegar no perdão, é necessário que eu compreenda que eu tenho que amar mais, eu tenho que me tornar melhor a cada dia. Né? Mas eu obrigado a falar, se tu não quiser, tu é livre. Continua vivendo. Continua chafurdado na lama aí,
se tá bom para ti desse jeito, mas ninguém que tá na lama tá lá celebrando, geralmente está tentando sair, né? Porque quando tu entende isso, assim, cara, eu tô ruim, eu preciso melhorar, é que tu começa a direcionar, e daí o perdão começa a ser algo mais tátil e não que seja fácil, mas tu consegue entender que é uma decisão necessária, né? São vários fatores que me levam a chegar, né, as lacunas que estão sendo preenchidas e me levam a chegar na compreensão da necessidade do perdão. A gente precisa antes ser fiel aos bastidores da nossa própria história, da nossa própria história, né? E aí, então assim, Everton, eu só tenho a agradecer, né, a tua parceria aí, o teu aceite, a todos que passaram por aqui nessa noite, né? Eu em alegria e regozijo, né, por essa temática que eu, até um tempo atrás eu queria abordar a temática pais e filhos, mas ela embute nessa questão do perdão, porque é a família é a fábrica da humanidade, né? Então tudo passa por ela, né? E muitos problemas surgem dali, né? Boa parte do. Então eu só tenho que te É, agradecer e, a família é o que mais tem sofrido de todas as formas hoje, né? A gente vê e uma aí, disfunção familiar e talvez tenha sido em outros tempos, a gente não tem conhecimento de como era, né? A gente consegue compreender a história a partir do que foi relatado. A gente não tem conhecimento de vivência porque a gente não viveu no tempo, né? Talvez já era assim em outro tempo. Mas é preciso a gente ter um olhar especial nesse tempo porque a gente tem vivido tempos difíceis, né? Uma coisa eu tenho certeza, que a propagação das notícias, das coisas boas e ruins, nunca foi numa velocidade como é hoje. Então a gente precisa estar esperto e atento a isso, né? Ter um olhar de consciência. filtrar, né? Aprender a filtrar as coisas, né? Porque senão a gente acaba sendo afetado, né? Filtração e afetação, né? Tudo rima com ação, né? Como é que eu lido diante dessa situação, né? É verdade. Tô arrependido hoje, Everton. Vê Tá, se hoje tu tá. cara, a tua veia poética, entendeu? Olha aí, ó. Tá bom, Everton? Muito, Tá muito bom, cara. obrigado por tudo. Agradeço pelo convite, tá? Agradeço a todos aí que participaram. Espero ter esse nosso debate, né? Ter essa nossa discussão sadia. Ó. Eu penso que a gente precisa fazer mais isso, aprender a conversar sobre esse humano que somos, né? Porque só dessa forma que eu acredito que vai ter uma transformação e mudança, né? De uma forma madura e sadia, né? Entendendo que existem visões que divergem da nossa forma de ver e tá tudo bem. A gente cresce na diferença. Então, eu quero agradecer a todos que nos ouviram, né? E mais uma vez aí me senti honrado pelo convite e espero ter contribuído de alguma forma. Tá bom, então. Um abraço. Obrigado mais uma vez, Everton. De bom a Tudo todos bom. aí. Deus abençoe. Valeu. Valeu. Tchau.